Bom dia, me chamo Geórgia e esse é resultado do meu trabalho para o curso de pós-graduação em orientação supervisão escolar. O título é A Geração Z, um novo olhar para a educação. Segue então no slide um pequeno currículo meu. Sou professora da rede pública, atualmente vice-diretora, formada em História, pós-graduada em Filosofia e Ensino. Então, sobre a geração Z, o que eu posso dizer? Segue o próximo slide. Afinal, quais são as gerações? A divisão em gerações não pode ser vista de uma forma absoluta. Existem diferenças entre os estudiosos quanto a quando inicia e quando termina uma nova geração. Mas podemos dizer que a geração Y é aquela que nasceu entre 2000 e 2009, ou seja, é o público que tem se apresentado no ensino médio no atual momento, o público predominante. Então, conflito entre gerações. Se faz muita piada na internet do conflito entre gerações. A geração posterior que sempre diz que a geração anterior é que não sabe das coisas. Eu, por exemplo, sou membro da geração X e estou me adaptando à realidade da geração Z. Nasci na época em que os computadores ainda não eram uma realidade. Então, tenho que me adaptar à nova geração, sim, porque o época que eu vivi, que eu fui jovem, era diferente. As principais características da geração Z. Então, piada, Zygmunt Bauman dizendo-se decepcionado com a geração que acha que like é afeto, né? O like é muito importante para essa geração. É uma geração que absorve rapidamente uma grande quantidade de informação, cria relações muito rápidas e de forma intuitiva. São multitarefas, podem realizar várias tarefas ao mesmo tempo e não tem muita paciência para acompanhar uma explicação longa. Não precisaram fazer curso de informática, eles já nasceram com dispositivos praticamente na mão. Não têm identidade fixa, são mais fluidos, mais propensos a mudar de opinião e eles não toleram racismo, sexismo, machismo e homofobia. As gerações anteriores foram bem mais tolerantes com essas questões, não eles. Se veem como protagonistas, gostam de imprimir sua marca pessoal em tudo que fazem, poucos inclinados à obediência, não gostam de hierarquia pura e simples, não exigem simplesmente ser mandados, mas preferem lideranças que compartilhem e trabalhem junto com a equipe. Muitos têm dificuldade com aquela disciplina rígida do trabalho das gerações anteriores. Uma grande quantidade de jovens dessa geração tem quadros graves de ansiedade e depressão. Muitos estão se sentindo extremamente solitários na era digital, e não só com a pandemia da Covid-19, mas aumentou o fato com o isolamento da pandemia, e também com a valorização das relações por meio digital em um mundo inseguro de possibilidades. E são bastante individualistas, dão grande importância à construção da imagem pessoal, geração do selfie, podem também ser vistos como narcisistas e exibicionistas. Não gostam de seguir padrões, têm um estilo de vestir que valoriza o conforto. Os esquisitões, os diferentões, agora são populares, não mais as patricinhas e mauricinhos. Seus ídolos não são aquelas entidades distantes, Michael Jackson, Elvis Presley, mas pessoas comuns que se aproximam dos gostos e sentimentos deles. Então aparece ali no slide duas personalidades conhecidas, Whindersson Nunes e Jéssica Kailane, conhecida como GK, que são youtubers. Se comunicam com muitas pessoas por meio digitais, mas não criam vínculos muito duradouros. Amizades e amores podem começar numa relação virtual, se tornarem intensas muito rápidos e acabar com um simples bloco. Cresceram em um ambiente inseguro de estabilidade política e econômica, instabilidade, tem desigualdade de oportunidades, muita competitividade e alto nível de desemprego. A ideia de que uma graduação universitária garantia o futuro, que foi uma marca da geração X, já não convence mais muito na geração Z, porque eles estão vendo muita gente desempregada com diploma na mão ou ganhando um salário que está muito abaixo das suas qualificações. Só um momentinho. Então, segundo a análise do filósofo coreano Byung-Chul Han, essas gerações que estão no mundo do trabalho hoje vivem na sociedade do desempenho, que é diferente da sociedade da disciplina. Eles são considerados os únicos responsáveis pelo seu desempenho.
Quando tu tem uma diferenciação nas relações de trabalho, que tu não tem mais a ideia do patrão, do superior, e que cada um é responsável pelo seu próprio desempenho, o que só se acirrou com a pandemia da Covid-19 e o teletrabalho, surge uma insegurança excessiva. É a sociedade dos sujeitos deprimidos e fracassados. Como diz o próprio Byung-Chul Han, a queixa do indivíduo depressivo, nada é possível, só pode ocorrer em uma sociedade que pensa que nada é impossível. Então, desafios da educação para as novas gerações, né? O professor da geração X, como eu, por exemplo, que tenho 43 anos, tem que saber falar com a geração Z. Não pode ficar apegado às tradições do passado. Então, no modelo tradicional, o professor detém o conhecimento e transmite ao aluno. É a aprendizagem passiva, o que Paulo Freire chamava de educação bancária. Já o professor, como mediador, ele entende que a informação está acessível a um grande número de pessoas. Com o celular na mão, com o próprio Google, o aluno tem acesso a um número de informações que as gerações anteriores jamais imaginaram ter, com as enciclopédias. Então, tem que mudar a forma de ensinar. Como pensa a Mafalda, né? Ela está tentando medir o crânio para ver se vão conseguir, se ela vai conseguir comportar tudo que vão meter na cabeça dela. Essa é a ideia da educação bancária. Já a ideia da nova educação não é mais simplesmente jogar conteúdo na cabeça do aluno, mas entender que deve mediar o conteúdo que ele já traz de casa. Desafios para o professor mediador. Então, auxiliar o educando a lidar com a grande quantidade de informações disponíveis, sabendo identificar o que é ou não conteúdo relevante. Ter uma quantidade muito grande de informações não significa saber lidar com essas informações de uma forma realmente qualitativa. Pode significar simplesmente um acúmulo de informações e confusão mental, ou excesso de informação sem um verdadeiro aproveitamento. E também saber identificar a diferença entre fato e opinião, que é muito importante, e saber identificar a diferença entre a informação relevante e da fake news. Diante do imediatismo do educando em adquirir informações, trabalhar a necessidade de se aprofundar em assuntos relevantes, combatendo a tendência à apresentação de um conhecimento raso e da mera opinião. Existe na sociedade atual, e com as redes sociais, uma supervalorização da opinião. É minha opinião. Porém, a opinião não constrói um conhecimento significativo. Debater sobre os novos desafios do mercado de trabalho com base em dados, e não com base naquilo que eu vivi na minha experiência enquanto jovem e trabalhadora. O mercado de trabalho mudou, os desafios mudaram. Saber se adequar a essas novas relações de trabalho, que estão muito menos regularizadas e muito mais fluídas. Transformar o ativismo de sofá em engajamento efetivo. O ativismo de sofá das redes sociais, ele é um engajamento muito, que toma muito tempo, mas tem pouco, muitas vezes, pouco trabalho efetivo. Como sair do sofá e ir para a rua, realmente se engajar em causas sociais, já que esse jovem está tão bem informado das causas sociais, como ele pode transformar isso em trabalho significativo? Aproveitar o momento em que a diversidade está em alta, vamos fomentar o debate, no sentido de promover o respeito e a tolerância. Então, já que LGBT está em alta, feminismo, as discussões sobre o sexismo, sobre a diversidade racial, cultural, étnica, diversidade de valores, já que isso está em alta, vamos aproveitar essa onda, aproveitar essa maré e instigar esses jovens ao diálogo e também a procurarem informações significativas e bem embasadas. E debater também sobre quais valores eram caros às gerações anteriores. Nós podemos falar sobre as gerações anteriores sem cair no tradicionalismo e no conservadorismo. Não é dizer que no passado era melhor, mas que existem valores que podem sim ser ressignificados para a sociedade atual e que podem ser úteis no desenvolvimento socioemocional e profissional desse jovem. Bom, espero ter apresentado de uma maneira bem breve o meu conteúdo, que tenha sido uma ótima experiência para todos nós, e ficamos por aqui. Um ótimo trabalho a todos.